Você já tomou uma decisão, estava com o coração cheio de fé, convicta do seu caminho, e aí veio alguém e jogou um balde de água fria em cima de tudo isso? Pode ter sido uma frase aparentemente inocente, como: "Ah, mas será que dá mesmo? Ah, você tem certeza disso? Ah, não é arriscado demais?" E o pior, não é quando vem de um desconhecido, né? O pior é quando vem de alguém que você ama, da sua mãe, do seu marido, da sua melhor amiga. Hoje eu quero falar com você sobre lidar com críticas, não de um jeito superficial, não com ignore e segue em frente, que não resolve nada na prática, gente, mas com o que a Bíblia e a neurociência juntas nos ensinam sobre por que a crítica dói tanto, o que ela ativa dentro da gente e como transformar isso em combustível em vez de deixar que vire freio. Fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar com você aqui vai ajudar a forma como você reage na próxima vez que alguém questionar o seu sonho. Eu sou Thalita Lima e aqui eu falo sobre fé, mentalidade e propósito aplicado à vida e aos negócios para quem não quer só estar ocupada, mas viver com clareza e direção. Se você ainda não me segue, clica aí no canal, se inscreve agora, porque você vai querer acompanhar o que a gente está construindo aqui. Bom, então vamos começar pelo começo. Por que a crítica dói tanto? Do ponto de vista da neurociência, gente, quando alguém nos critica, especialmente em algo que é central para a nossa identidade, o nosso chamado, o nosso negócio, a nossa fé, o cérebro, ele processa essa experiência de uma forma muito mais parecida com a dor física. Não é fraqueza, é biologia. A amígdala, que é a estrutura do cérebro responsável por detectar ameaças, ela entra em modo de alerta. Ela não distingue um leão na savana de um comentário na internet ou de uma frase dita na mesa de almoço de domingo. Ela apenas sabe que tem perigo. E aí vem a resposta de estresse, né? Um coração acelerado, pensamentos em cascata, vontade de se defender ou de se encolher. E tem mais. O cérebro humano tem um viés de negatividade. Estudos mostram, gente, que as experiências negativas têm um peso emocional entre 2 ou 5 vezes maior do que experiências positivas da mesma intensidade. Isso significa que uma crítica pode apagar no impacto emocional do momento 10 elogios que você recebeu antes. Não é fraqueza emocional, é apenas o design do seu sistema nervoso. Mas aqui está o que muda tudo. Você não é refém desse sistema, você pode reeducar a sua resposta. E é aí que a fé entra como aliada direta da neurociência. Então vamos falar de Neemias. Neemias, na Bíblia, era um homem, gente, com uma missão muito clara: reconstruir os muros de Jerusalém. E desde ele começou, os críticos apareceram, que era Sambalate e Tobias, que não perderam tempo. Chegaram com deboche, com ridículo, com dúvida pública. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Se uma raposa subir nesse muro, ele cai. E sabe o que Neemias fez? Ele não parou para rebater. Ele não entrou em discussão. Ele não passou 3 dias remoendo o que eles disseram. O livro de Neemias registra a resposta dele. Sabe o que foi? Ele orou e voltou ao trabalho. Isso é estratégia e espiritualmente também, porque Neemias entendia uma coisa que muitos de nós ainda estamos aprendendo. Debater com quem não está comprometido com a sua missão é desperdiçar a energia que deveria estar indo para a sua construção. E olha que profundo isso. Enquanto os críticos falavam, Neemias construía, trabalhava. E o muro ficou pronto em apenas 52 dias. O que os críticos achavam não mudou o resultado. O que Neemias decidia fazer com a energia dele, isso é que mudou. Só que agora eu preciso fazer uma distinção que vai ser muito importante. Existe diferença entre crítica e feedback, gente. E confundir os dois pode tanto te travar quanto te impedir de crescer. O feedback é quando alguém com experiência e com intenção genuína de te ajudar aponta algo específico que pode ser melhorado. Ele vem com clareza, com contexto, com um desejo de ver você avançar. Já a crítica, no sentido que estamos falando aqui, é quando alguém projeta os medos deles nos seus sonhos. Quando o comentário ou a crítica diz mais sobre as limitações de quem fala do que sobre a realidade de quem está construindo. Então, como é que você vai diferenciar?
Faça 3 perguntas simples. Essa pessoa tem experiência real no que está comentando? Ela quer que eu avance ou só está reagindo ao desconforto que o meu movimento causa nela? Essa observação é específica e construtiva ou é uma generalização emocional? Se as respostas apontarem para a segunda, isso não é feedback, é projeção do medo da outra pessoa. E você não é obrigado a carregar o medo de que não é seu. Mas, gente, eu quero ser honesta com você aqui. Às vezes, a crítica que mais dói não é a de fora. É a voz dentro da nossa própria cabeça, que usa a crítica alheia como prova de que a gente não é suficiente. A neurociência chama isso de modo padrão, que é uma rede de regiões do nosso cérebro que fica ativa quando estamos em repouso, sonhando acordada ou ruminando. E quando a gente tem crenças de insuficiência já instaladas no nosso cérebro, como frases de quem sou eu para isso, e se eles tiverem razão, né? O nosso cérebro usa qualquer crítica externa como dado para confirmar o que já acredita internamente. Isso é o que Romanos 12:2 está falando quando diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega usada ali, gente, quer dizer metamorfose. Não é uma mudança superficial de comportamento, é uma transformação de estrutura interna. É literalmente o equivalente bíblico do que a neurociência chama de neuroplasticidade, que é a capacidade real do cérebro de criar novos padrões de pensamento, de reformar conexões neurais através da repetição intencional. Então, você não está condenada a reagir sempre da mesma forma às críticas. Você pode, literalmente, treinar o seu cérebro para uma resposta diferente. Então, como é que se faz isso na prática, né? Primeiro, sinta antes de reagir. Quando a crítica chega, gente, o impulso é reagir imediatamente, né? Se defender, contra-atacar ou se encolher. Nenhuma dessas respostas vem do seu melhor lugar. Então, respira, dá espaço para a amígdala, que eu falei aqui, se acalmar antes de você processar o que foi dito. Pesquisas mostram que entre 6 e 10 segundos de pausa intencional já são suficientes para o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, retomar o comando. Segundo, filtre antes de absorver. Nem tudo que é dito merece entrar. Use as 3 perguntas que eu trouxe aqui antes. Se não passa no filtro, você agradece internamente, porque até críticas mal intencionadas, gente, pode nos mostrar onde ainda temos pontos sensíveis que precisam de cura. E segue em frente. Terceiro, ancore na sua identidade, não na opinião alheia. Isso é o que o livro de Salmos fazem. Davi era constantemente perseguido, questionado, desprezado, e ele voltava para a âncora dele. O Senhor é meu pastor. Não o Senhor é meu pastor quando os outros me aprovam. Não. O meu chamado é válido quando ninguém questiona. Ou seja, a identidade dele estava fundada em algo que a crítica humana não alcançava. A pergunta que você precisa está mais viva dentro de você do que qualquer crítica externa. E essa pergunta é: quem Deus diz que eu sou? Porque quando você sabe quem você é, a opinião de quem não tem acesso ao seu chamado perde o poder de definir o seu caminho. E quarto, use essa crítica como informação, não como sentença. Mesmo quando dói, mesmo quando vem embrulhada em maldade ou em medo alheio, às vezes uma crítica toca em algo real. Então, em vez de se fechar completamente ou de absorver tudo, pergunte: tem alguma coisa aqui que eu preciso ver? Não com culpa, mas com curiosidade, com a postura de quem está em constante afinamento, não em constante julgamento de si mesma. Deixa eu contar uma coisa aqui que eu aprendi na prática. No começo, gente, do meu caminho como criadora de conteúdo, houve momentos em que eu olhava para o que eu estava construindo
E às vezes de fora eram mais altas do que a voz dentro de mim. E a tentação de parar era real. O que me manteve não foi ignorar as críticas, foi aprender a ouvir uma voz mais alta do que todas elas. Esther 4,14 diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição? Essa frase mudou algo em mim, porque ela me lembrava que o meu momento não é acidental, ou que eu não cheguei até aqui por sorte, nem por aprovação humana, sabe? E que o meu chamado não depende do consenso para ser real. A crítica, ela pode questionar o seu caminho, mas ela não pode, nem tem poder para cancelar o seu chamado, a não ser que você deixe. Então hoje, onde quer que você esteja, se alguém acabou de questionar o seu negócio, o seu sonho, sua fé ou sua decisão, eu quero que você lembre de 3 coisas. A dor que você sente é real e você não precisa fingir que não dói. Mas dor não é direção. Crítica não é sentença. E enquanto eles falam, você pode construir. Neemias não esperou o silêncio para começar a construir. Você também não precisa. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Compartilha com alguém que está passando por isso agora, alguém que precisa ouvir que o chamado dela é mais forte do que qualquer crítica. E me conta aqui nos comentários qual foi a crítica mais difícil que você já recebeu sobre o seu caminho e o que te ajudou a seguir em frente. Eu leio tudo, tá? Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Te vejo no próximo vídeo, com fé, com foco e propósito sempre.